ABC News. Seu resultado é nossa marca. A gente tem aqui, senhoras e senhores, a matéria que saiu na CNN Brasil, CNN Money, com informações da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. A matéria é assinada pelo João Nakamura e diz assim: preço do ovo salta 40% no atacado e a associação acende alerta. A Sandra Lacerda traz mais detalhes. É sobre isso que a gente vai falar agora com o nosso Rodrigo Costa. Primeiro você, Sandra. A demanda elevada e a oferta restrita de ovos no mercado tem feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo, alertou a Associação Brasileira de Supermercados em nota. A associação indica que nessa semana o preço dos ovos de galinha subiu até 40% no atacado. A Abras disse que segue monitorando o cenário de inflação generalizada dos alimentos e chama a atenção para o fato de que reajustes como estes podem acabar impactando o consumo. Márcio Milão, vice-presidente da Abras, diz assim: as empresas iniciaram a programação de abastecimento das lojas para atender a demanda sazonal da quaresma, mas a restrição na oferta e os aumentos sucessivos de preços preocupam os supermercados. Obrigado, viu, Sandra, pelas informações. Então aqui você tem, um representante da Abras, que é a associação que olha para todo o setor, colocando um salto nos preços, pensando em atacado, de 40% no preço do ovo. A gente separou também algumas notas específicas de veículos de imprensa regionalizados. Tem, sem dúvida nenhuma, uma repercussão nacional, só que olham mais para suas próprias regiões. Então, por exemplo, o preço do ovo no Espírito Santo quase dobra em um mês. Entenda os motivos. Preço médio da caixa de 30 saltou de 136, 30 dúzias, para R$ 248 no intervalo de 30 dias na Ceasa da Grande Vitória. Matéria de A Gazeta. Aí nós vamos lá para Gaúcha, que é um veículo de imprensa tradicional da região sul do país. A coluna aqui da Giane Guerra diz o seguinte: alta de 50% no preço do ovo é especulação. É 10 vezes a inflação de um ano inteiro. Aí aqui me parece que é um conteúdo opinativo, em que a jornalista entende, não tem explicação, além de muita especulação, para o ovo ter ficado 50% mais caro na semana passada para o consumidor. E aí ela vem aqui com a opinião dela, mas o fato é, o preço do ovo lá na região subiu em 50%. Poder 360, que é um portal lá de Brasília, mas fez uma matéria falando da Grande São Paulo. Preço do ovo subiu mais de 40% na Grande São Paulo em 2025. Baixa oferta no mercado interno e o aumento da demanda pressionam as cotações, afirmou o CPEA, que monitora 5 regiões do país. Então, Rodrigo, nós temos desde coluna de opinião, dizendo que o motivo é especulativo, estamos especulando o ovo. Outros veículos de imprensa explicam esse aumento do produto pela baixa oferta no mercado interno e um aumento da demanda que pressionam as cotações. Vamos falar de ovo, Rodrigo Costa. Vini, com todo respeito e de forma muito educada, a jornalista que emitiu a opinião dizendo que é um movimento especulativo, talvez ela desconheça um pouquinho a relação entre oferta e demanda de qualquer coisa, não importa o que. Seja ovo, seja caneta, seja durex, não importa. Vamos lá. Muito já foi explicado ali pela Sandra, mas vale a gente ressaltar o seguinte. Existe aí, desde o ano passado, um surto de gripe aviária nos Estados Unidos que levou ao abate entre dezembro e janeiro de 2025 algo em torno de 41 milhões de aves. 41 milhões de aves. Alguns supermercados, por exemplo, nos Estados Unidos, inclusive, está restringindo a venda de ovos. Como a gente já viu aqui por diversas vezes no caso do óleo de soja, por exemplo. Sim. Então é o que acontece por lá. Então eu fiz algumas anotações aqui com alguns dados também, que alguns também já foram passados pela Sandra. Então vamos colocar o seguinte, olha só. Em um único mês, tá? Os preços aí subindo mais de 15% nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá? Aí, vamos voltar aqui para o Brasil. Por que houve essa elevação de preços no nosso país? Bom, primeiro, a gente precisa dar um passo para trás e relembrar que ao longo do último trimestre de 2024, o preço da carne bovina disparou. Nunca foi tão caro
né, entre aspas, o preço da carne em um espaço de curto muito tempo. Ao longo de 2024, a partir do segundo semestre, a gente viu essa disparada por conta da mudança de ciclo pecuário, o que significa que a gente vai ter uma menor oferta, assim como aconteceu nos Estados Unidos, ou melhor, vem acontecendo, acontece no nosso plantel agora também. Nós tivemos um abate recorde de animais ao longo de 23 e 24, e aí a partir do segundo semestre essa oferta vai ficando menor. E com isso, o preço da carne bovina subindo, as famílias de menor renda principalmente, e principalmente sempre a partir da segunda quinzena do mês, onde o poder aquisitivo das famílias diminui consideravelmente, as famílias fazem esse processo de rotação. Então elas vão substituindo a proteína. Para não deixar de comer proteína, elas saem da carne bovina, vai para a carne de frango, vai para a carne suína, que também teve elevação nos seus preços, e também para os ovos. Então, com isso, a demanda por ovos aumentou. Vamos lá, a gente tem aqui a chegada da quaresma, como a Sandra bem pontuou. Ainda assim, ainda no país, que é gigante, muitas famílias ainda têm esse hábito religioso de não comer carne vermelha no período da quaresma. Então, opta ou por peixes, que também não está nada barato, ou por ovos. E isso aí aumenta a demanda dentro de um cenário de oferta restritiva. Mas por que a oferta está tão restritiva assim, Rodrigo? Veja, apesar de poucas pessoas falam isso, né? A gente só olha o lado negativo do business, mas há uma relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, onde, por exemplo, o Brasil exporta muita carne bovina para os Estados Unidos, exporta muito café e agora ovos, por conta desse déficit que eles têm por lá. Então, houve um incremento aqui, só de exportação, houve um aumento de 22%. Para os Estados Unidos, esse aumento de ovos embarcados foi de 33%. Então, acaba reduzindo a oferta local e, consequentemente, oferta e demanda. Quando você tem esse desbalanceamento, o preço tende a ficar mais firme. Então, eu ressalto aqui, aproximadamente entre dezembro e janeiro de 2025, 41 milhões de aves foram abatidas. Não existe nada ainda pontuando ou sinalizando que esse problema acabou. Então, eventos de cauda, como problemas sanitários, acontecem, está no pipeline e acaba causando essa disfuncionalidade. Vou trazer uma curiosidade para vocês aqui. Ovos no atacado, caixa com 30 dúzias. R$ 103,00 em 9 de janeiro de 2025. 9 de janeiro. A última coleta que eu fiz desses preços, e a gente sempre publica esses números no nosso grupo do TC Agro, lá dentro da nossa plataforma, é do dia 14, sexta-feira. No dia 14, a mesma caixa com 30 passou para R$ 217,00. Então é brutal o aumento, não, por enquanto, como eu falei, nada nos indica aí que vai haver uma diminuição, a não ser que a demanda de fato, ou melhor, a elevação dos preços destrua a demanda. E aí, olha só, mais um detalhe aqui que eu acho muito importante pontuar, e muito provavelmente 99,99% dos consumidores não conhecem essa informação, que é a seguinte: os ovos estão menores. O peso médio caiu cerca de 10 gramas por unidade. Então, assim, isso foi também graças a uma nova regra aí aprovada pelo Ministério da Agricultura recente. Então, além de pagar mais caro, o ovo está menor, consumimos menos. Viva o Brasil! Então não tem muito por onde fugir. Exportamos mais, reduz a oferta interna, existe esse swap, né, dessa troca de produtos, de commodities substitutíveis, como, por exemplo, o milho para o trigo, o trigo pelo milho, a carne bovina pela carne de frango e os ovos. Então, aumenta o consumo interno por uma questão da quaresma e a elevação de preço da carne, e a exportação aumentando também restringe a nossa oferta. Então, Mactube, preços mais caros aí para os ovos, Lovini. TC News, seu resultado é nossa marca.